Olá, sou Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai ver agora um explicador virtual sobre o imperialismo norte-americano. Bom, olha só, a gente usa o imperialismo muitas vezes junto com o colonialismo, tentando exprimir o quê? Que são duas formas de dominação, né? Seja política, econômica, cultural, direta ou indiretamente, de uma nação mais poderosa em cima da outra. Nas nossas videoaulas passadas, se você olhar, você tem sobre a África, sobre a Ásia, como que as nações europeias foram fazendo essa imposição da sua força em cima de outras nações. Só que a gente chega agora nos Estados Unidos, né? Que dentro desse projeto colonialista foi o que demorou um pouquinho mais a se firmar. Por quê? Vamos lembrar que os Estados Unidos durante um tempo era colônia, né? Durante um tempo os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. Sofreu esse processo de colonização. Só que foi se desenvolvendo, foi tornando-se uma nação industrial, uma nação rica e começou também a ter condições para influenciar em outras nações não tão desenvolvidas. Então, o imperialismo norte-americano é uma expressão frequentemente utilizada para descrever um histórico de ações e doutrinas da política externa dos Estados Unidos que demonstra uma intenção de controlar eventos em todo o mundo, de maneira que favoreça seus próprios interesses econômicos, políticos e estratégicos. Então, quando a gente pensa em imperialismo norte-americano, a gente pensa em ações, em até medidas legais mesmo, de você tentar tirar proveito de outras nações e tentar interferir, estar presente em várias partes do mundo, impondo a sua ideologia, a sua dominação. Vamos começar lá do início. Doutrina Monroe, que é o quê? América para os americanos. Né? Ela surge pelo presidente James Monroe, que ela quer dizer o seguinte: a ideia de que todos os territórios do continente possuem direito à independência. Quando você fala América para os americanos, geralmente tem até a brincadeira que diz que é América para os Estados Unidos. Porque, na prática, essa doutrina serve para expulsar gradualmente Grã-Bretanha e França, potências ainda com alguma influência nas Américas, colocando em seu lugar os Estados Unidos, que acabam por apadrinhar econômica e politicamente os países da área. Então você via que a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra e a França ainda tinham influência muito grande nos países americanos, né? Seja latino-americano ou então da América Central. Vamos pensar um pouquinho no caso brasileiro. O caso brasileiro, ele era colônia de Portugal, faz a sua independência, mas fica totalmente independente de nação nenhuma? Não. Por muito tempo, sofre a influência e depende financeiramente e até mesmo às vezes de mediações diplomáticas e políticas da Inglaterra. Até o momento que chega os Estados Unidos e fala assim: não, o nosso lema é América para os americanos. Chega de influência de outros países aqui no nosso continente. Então você vê que é uma tentativa de tirar a influência desses outros países, principalmente Grã-Bretanha e França, e se botar como um grande porta-voz, como uma grande referência, como aquela nação a que aquelas outras deveriam recorrer caso precisassem de alguma coisa. Então, você vê aqui nessa charge, é como se fosse um porrete, né, um bastão, escrito aqui, Doutrina Monroe, que tá, olha só, Sul, América do Sul, Norte da América, América Central. É como se fosse a figura desse... Gente, sempre que você vê a ilustração dos Estados Unidos, aparece bastante essa figura do tio Sam, né? Com cartola, aquele norte-americano, que tá o quê? Ele tá botando os pés na América toda. É como se fosse assim: a América é nossa. A América para os americanos é, na verdade, a América para quem? Para os Estados Unidos. Então tá dominando tudo. Você vê aqui, ó, o pé tá aqui no final da América do Sul, como se fosse quase aqui no Brasil mesmo, mas tá vindo lá de trás. Tá desde tudo
tudo é dos Estados Unidos, a influência americana sentida por todo o continente. Uma outra política foi a política do Big Stick. Né? O Big Stick significa o grande porrete, né? Que foi levado a cabo pelo presidente Roosevelt, onde os Estados Unidos passam a agir através de guerras ou fomento de revoluções, ou ainda mediante influência econômica para aumentar sua influência no planeta. O país naquela época já se tornara uma potência industrial e prova sua superioridade na Guerra Hispano-Americana de 1898, ao tomar Cuba, Porto Rico e Filipinas da Espanha. Então é o seguinte, quando você pega o Big Stick ou o grande porrete, é o seguinte, a gente fala macio, mas se for necessário a gente usa da força para poder impor a nossa superioridade. A Espanha ainda tinha alguma influência aqui, e aí só para pegar o caso de Cuba, por exemplo, Cuba era colônia espanhola. E aí os Estados Unidos entram em guerra, né, ajudando Cuba, ficando à frente, e a partir daí sai a Espanha e entra Estados Unidos sola em Cuba, fazendo toda a interferência, todo o jogo político, os Estados Unidos que estavam fazendo. Além disso, né, anexa o Havaí e é influência determinante na independência do Panamá, uma província que era colombiana. É ali que pouco depois será construído o Canal do Panamá, uma via que liga de modo eficaz os oceanos Atlântico e Pacífico. A zona do canal, que inclui canal e áreas circundantes, ficará em posse dos Estados Unidos até quase o ano de 2000. Então você vai vendo que os Estados Unidos, a política imperialista deles, nesse momento a gente está falando mais aqui na questão da América, é tentar influenciar diretamente, né, mas também ganhar com isso. Também tem um processo de exploração. Né? Quando a gente pensa em colonialismo, a gente lembra muito da exploração dos lugares. O imperialismo também, norte-americano, também tem em vista lucro, receber de volta alguma coisa dessas nações. E aí essa daqui, gente, esse é o desenho mais comum quando a gente fala de Big Stick, que é o quê? Você vê que tem aqui a figura, olha, a nova diplomacia. Então assim, a nova diplomacia é o quê? É o porrete. Você vê que embaixo tem a população, você vê que posto num plano abaixo, como se essa nova diplomacia do porrete da imposição fosse superior a todo o resto. Então você vai conseguindo as coisas, primeiro tenta na diplomacia, né? A nova diplomacia. Você tenta de uma forma suave, a nova diplomacia. Se não der certo, é na base do porrete, ou na base da guerra mesmo, da briga, da luta armada. A ascensão dos Estados Unidos. O que acontece? Essas políticas, né, a gente viu a doutrina da América para os americanos, você vê o Big Stick, que é você tenta falar de uma forma suave, macia. Mas se não der certo, usa vai para as vias de fato. E aí as duas guerras mundiais, elas contribuíram definitivamente para o enfraquecimento das potências europeias e o crescimento dos Estados Unidos, que saem vencedores dos dois conflitos sem ter seu território ocupado em qualquer ocasião. A partir daí, o imperialismo se torna um veículo para recrutar outros países e fazer frente à nova ameaça do período da Guerra Fria, a União Soviética. Então, o que acontece? Os Estados Unidos já vinham tentando, de alguma forma, impor a sua presença, né, dentro do continente americano, basicamente. Quando acabam as guerras, eles conseguem expandir a sua influência, expandir a sua importância para outras regiões do mundo. Por quê? Os países que até então eram o centro, como principalmente Inglaterra e França, saem dessas guerras enfraquecidos, com a economia ainda um pouco desestabilizada por causa da guerra, os seus territórios foram invadidos, destruídos. Então ainda é um período de reconstrução. E os Estados Unidos não sofreram nada disso.
não tinha que se reconstruir de nada. Pelo contrário, só tiveram mais e mais lucros decorrentes desses eventos. E aí eles se tornam a grande potência mundial que são hoje e conseguem atingir sua área de influência para várias partes do mundo, fazendo algumas guerras até preventivas. Então, com o colapso que aconteceu nessas nações europeias, os Estados Unidos experimentaram um período como potência hegemônica. O que isso significa? É quase que ninguém questiona a sua zona de influência, chegando a ponto de promover até guerras preventivas, ou seja, ataques a países onde há séria contestação às políticas norte-americanas e seus interesses. Então, começa, com a América para os americanos, começa com o grande porrete, tentando expulsar as potências europeias da influência que tinham na América e se botando como a grande nação americana, dentro do contexto mesmo dos países do continente americano. Agora, depois das duas guerras, ele se põe também para o mundo como uma grande nação, por um tempo hegemônica, porque as outras ainda se recuperando da questão da guerra, ainda vindo de uma reestruturação. Só que aí ele ganha uma força tão grande que começa até em guerra. Teve o contexto da Guerra Fria, onde disputava, tinha um mundo bipolar com a União Soviética. E por fim, hoje em dia é uma grande nação, é uma superpotência e é imperialista, porque sim, tenta exercer sua influência no mundo inteiro e às vezes se envolve em algumas guerras preventivas, guerras de algumas nações que poderiam de alguma forma desestabilizar ou questionar o seu papel de grande potência mundial. Já ficando por aqui. Tchau.